Boa noite, Angola, Portugal, Moçambique e Cabo Verde. Sejam todos bem-vindos a esta edição do Debate Livre na TV Zimbo. Hoje, para fazermos uma análise à mensagem à nação proferida pelo Presidente da República, João Lourenço. Esta mensagem foi proferida hoje durante a reunião plenária solene de abertura da terceira sessão legislativa da 5ª legislatura na Assembleia Nacional e nós trouxemos convidados para olharmos para os vários ângulos que nos permite abordar esta mensagem do Presidente João Lourenço, uma mensagem dirigida ao país, e vamos esta noite, de forma mais simples, fazê-lo compreender algumas das informações que foram passadas durante a mensagem do Presidente. Convidamos para o debate Avelino Capaco, jurista. Boa noite, obrigada por juntar-se a nós neste debate. Boa noite, boa noite. Nelson Pereira de Sousa, analista de Relações Internacionais. Boa noite, doutor, obrigada por estar connosco. Boa noite, Led, e boa noite, caros ouvintes. Ou caros telespectadores, peço desculpa. Certo, em televisão, telespectadores. Doutor José Fernandes é sociólogo. Boa noite, doutor. Boa noite, Leda. Boa noite aos telespectadores e boa noite também aos colegas do debate, do painel. E o doutor Afonso Malaca, que está connosco desde manhã. Boa noite, doutor. Obrigada por estar connosco também no Debate Livre. Boa noite, Leda. Boa noite aos colegas do painel e aos telespectadores em casa. Vamos então, apresentados que estão os nossos convidados, começar por tentar perceber que visão, de forma resumida e generalizada, têm daquilo que foi a intervenção do Presidente João Lourenço durante esta mensagem dirigida ao país. Doutor Capaco, comece por si. Bem, para dizer que, na minha modesta opinião, é um discurso bem conseguido. Achei um discurso equilibrado. Todos os dias 15 de outubro, o Presidente da República, enquanto o número 1, cidadão número 2 do país, deve se fazer presente junto à Assembleia Nacional para dizer como que está o país, como andou o país durante um ano e qual é a perspectiva para o futuro, para outro ano subsequente. Portanto, é um discurso, achei bastante interessante, equilibrado, comparadamente ao discurso do Estado da Nação do ano passado. Portanto, eu acho que não há muita coisa para dizer. Embora trago aqui comigo algumas anotações relativamente à minha área de atuação, que é a área jurídica. Portanto, para essa primeira intervenção, para dizer que achei um discurso equilibrado e bastante bem conseguido. Doutora Nelson Pereira de Sousa, que avaliação é que faz ao discurso do Presidente João Lourenço? Foi equilibrado, como diz o Dr. Capaco? Esteve melhor o Presidente João Lourenço? Sabemos que já esteve pelo menos 6 ou 7 vezes a falar à nação na Assembleia Nacional enquanto Presidente da República, comparativamente aos anos anteriores. Que avaliação é que faz da apresentação do Presidente hoje? Bem, o Presidente mostrou estar com bom ânimo. Tinha um bom sentido de humor ao apresentar o Estado da Nação. Nos trouxe cá uma visão límpida de interesses comuns e de interesses díspares. Entretanto, precisamos aqui dissertar sobre matérias que não foram bem esclarecidas e que poderiam ser melhor, porque durante um tempo esta parte tenho manifestado que a forma de apresentação do Estado da Nação poderia ser muito melhor, porque ele está no esquadro e régua. E às vezes o esquadro e régua suscita que se vai o Presidente ali. Eu tenho uma visão de que o modelo de apresentação pode ser alterado. Antes de chegar o Presidente a apresentar o Estado da Nação, pudessem passar todos os ministros preparando o caminho, esclarecendo que fiz esta obra, construí aquele hospital, e o Presidente vinha no final trazer uma visão macroeconômica do país, não é? Isso demonstraria aqui uma versatilidade, uma integração do todo e de pudesse dar maior a entender às pessoas de que a soberania está controlada e que existe. Não há percepção de que nesta mensagem à nação, desculpe doutor interrompê-lo, existe de facto isto, o Presidente tenha reunido as informações dos vários setores que compõem o aparelho de Estado para poder passar isto ao povo que dirige?
Eu compreendo que aqui no caso traz-se aqui uma visão mais da abordagem política, de traduzir em miúdos. Eu fiz isso, fiz aquilo. Mas, entretanto, eu sou de opinião que o Presidente tem que nos trazer a sua visão macroeconômica, não é? Que vai abordar também o todo. Ela não deixa de parte os setores que fazem funcionar a economia do país, que vai demonstrar o que é que o Executivo tem estado a fazer. É uma questão só de uma visão diferente daquela que é apresentada e acredito que o Presidente estaria mais confortável a fazê-los e poderíamos evitar provavelmente alguns apupos que vimos desconfortável, mas entretanto o Presidente hoje esteve muito, mas muito bem disposto pelo que vi. Obrigada por este momento inicial. Doutor José Fernandes, esteve bem o Presidente João Lourenço nesta mensagem à nação? Terá correspondido às expectativas dos angolanos? No geral, sim. No entanto, o pouco feedback que eu tive das várias opiniões que eu recolhi, que aliás temos que perceber que sempre perante um discurso desse há sempre uma corrente que está completamente de acordo e outra corrente que tem críticas em relação ao modelo e à forma como a mensagem foi transmitida. No entanto, no geral, penso que o Presidente João Lourenço esteve bem. Embora também concordo que a metodologia da apresentação do discurso da nação eventualmente deve ser melhorada, mas também devo reconhecer, em que aspecto? sobretudo na forma da apresentação dos dados, na forma da apresentação da informação. O que nós queremos é o impacto das ações que foram feitas. Muitas das vezes são apresentados números, mas não conseguimos mensurar se os números que foram apresentados provocaram o impacto desejado para o benefício da melhoria da qualidade de vida das pessoas. E mesmo assim, penso que comparando os outros discursos, pelo menos do ano passado, este discurso já traz muitos elementos, o que de todo é positivo. Por exemplo, em termos de análise, em termos de dado estatístico, hoje o discurso já tem muitos números, já tem muitas percentagens e isto realmente ajuda qualquer analista a pegar estes dados, tanto ele quantitativo e qualitativo, e fazer uma interpretação daquilo que está a ocorrer no país. E foi positivo também, ao contrário da mensagem que uma determinada corrente da nossa sociedade quer passar, o Presidente João Lourenço foi muito pragmático, disse que estamos a fazer isto, aquilo, mas temos problemas aqui e acolá e precisamos melhorar isto. Quer dizer, não foi um discurso de todo como estão a tentar fazer passar um certo setor da nossa sociedade, mas muito positivista. Doutor, sobretudo a oposição. Disseram não, o Presidente João Lourenço disse que o país está bom, não. Ao contrário, a percepção que eu tive é que o Presidente João Lourenço sinalizou muitas zonas vermelhas e amarelas durante o discurso da nação. Portanto, penso que foi, nesse ponto de vista, um discurso muito bem conseguido. Doutor Afonso Malaca, que visão é que tem, quer dos números que foram apresentados referentes aos vários setores do país, aquilo que tem estado a ser feito e o que ainda precisamos fazer, porque o Presidente diz que só unidos vamos poder melhorar as condições do país e melhorar aquilo que ainda não está como desejado. Leda, boa noite novamente. Boa noite, doutor. Eu tive a oportunidade de ter estado a acompanhar o discurso do Presidente na Assembleia e já comentei as primeiras horas depois do discurso. E senti que houve melhorias, sim, e houve melhorias se fizermos uma comparação com o discurso do ano passado. Porque aqui neste discurso o Presidente trouxe elementos que eram necessários que fossem esmiuçados. E era importante porque o Presidente faz aqui, eu penso que logo no princípio o Presidente usa uma passagem, ainda reduzida diversificação da economia. E é um reconhecimento tácito daquilo que é a nossa realidade. Nós temos ainda reduzida diversificação da nossa economia. Depois o Presidente apresentou números, apresentou aquilo que é a nossa dívida atual, o percentual da nossa dívida que ronda os 88%, a trajetória de redução de dívida versus PIB que nós tínhamos, aquilo que é a taxa de crescimento, da previsão de crescimento do país dos últimos trimestres, e depois mostrou também aquilo que era na vertente económica, que é a vertente que eu incido neste momento, mostrou aquilo que era minimamente a dívida em termos de valores, que representa cerca de 55,39 bilhões de kwanzas,
e ao mesmo tempo falou também daquilo que eram as nossas reservas líquidas. Então o Presidente fez aqui uma radiografia logo no início, deu uma introdução e depois foi esmiuçando outros setores. Agora, também eu respeito, e é importante que também todo mundo entenda, que há um setor que é muito crítico, é um setor que apoia demais. E eu acho que eu estou no meio, eu sou daqueles que conseguiu ver nesse discurso aspectos positivos e aspectos negativos. Penso que podemos melhorar nos próximos discursos. Este foi um discurso já muito melhor do que o anterior. Bem, sendo assim, vamos então olhar um pouco mais adentro desta mensagem à nação do Presidente João Lourenço. O Presidente começa por dizer que aprendemos com a nossa história que não há vitória sem trabalho, que não há dificuldades que não possam ser superadas e que unidos somos mais fortes e capazes de vencer qualquer desafio. Doutor Nelson Pereira, que entendimento é que tem desta fala, desta assunção do Presidente logo no início da sua intervenção? Bem, quero dizer que o Presidente passou uma mensagem de envolvimento de todos para um fim comum. Por isso é que na introdução do meu discurso dizia eu, ou do meu comentário, dizia eu que o Presidente trouxe cá uma visão que unia todos e que também era díspares, né? Quer dizer, de objetivos comuns e de objetivos díspares, porque ao passarmos essa mensagem, ao passarmos uma visão da governabilidade do Estado angolano e do governo do MPLA, estamos a passar uma mensagem do que é que está a ser feito, o que é que está a ser feito para a população, porque dá-se a impressão de que tem havido aqui um discurso binário, não é? Entre o chefe do executivo e os deputados, quando a mensagem é mais ampla, a mensagem é plural, a mensagem é também para o empresário que está lá sentado em casa, a mensagem é para o cidadão que está sentado lá em casa, tanto funcionário público ou não, para entender realmente os esforços que estão a ser feitos para o desenvolvimento da nação. Compreendo que aqui a mensagem é dizer que não foi somente um discurso do Presidente da República, uma visão do Presidente da República, mas senão que ela é setorial. E é setorial e também concertado com os parceiros do governo. Doutor Capaco, que visão é que tem desta afirmação logo do início da intervenção do Presidente João Lourenço, dizendo que aprendemos com a história, que não há vitória sem trabalho e que não há dificuldade que não possa ser superada com a união de todos? É um discurso, é uma frase bem conseguida também, até filosófica, porque aprendemos há muito tempo que é importante reconhecer o passado para compreender o presente e perspectivarmos o futuro. Portanto, e não existe sucesso sem que haja fracasso. É com os erros que nós aprendemos. Mas permita-me aqui fazer um pequeno esclarecimento. Tive a impressão de que a intervenção segundo a qual devesse mudar o modelo da apresentação do Estado da Nação, passando os ministros, deu-me a entender que o Estado da Nação é unipessoal, é do Presidente da República. Isso não é verdade. Porque muito antes do Presidente se fazer presente na Assembleia, os departamentos ministeriais existem alguma coisa chamada contrato de programa. Ou seja, as empresas todas, no setor privado, têm relações com os departamentos ministeriais, apresentam um contrato de programa, que normalmente é execuível durante um ano, anualmente. Ou seja, com estes documentos todos celebrados entre o Departamento Ministerial e as empresas que atuam no setor, qualquer setor em Angola, então o ministro apresenta essas atividades junto ao Conselho de Ministros. O presidente, quando vai para fazer o discurso, recolheu toda a informação possível a cada departamento ministerial. Tudo que ele relata lhe foi fornecido pelos ministros. A parte disto, também temos visto ministros regularmente vão à Assembleia Nacional para cada um explicar a sua área que atua. Portanto, dizer que parece ser um discurso, a interpretação que eu fiz, unipessoal, não. Os ministros envolvem-se nesse discurso. Ele que fornece as informações todas ao Presidente da República e por aí depois o Presidente vem, enquanto titular do Poder Executivo, apresenta aquilo que está a acontecer a cada setor. Portanto, eu acho que os ministros estão lá envolvidos. Agora, fazer uma passeata, passa um ministro e passa outro, o povo já se queixa que o discurso tem sido muito longo.
faz 2 horas. E se passar mais cada ministro falando, vamos fazer 4 horas, mas ninguém vai conseguir ficar durante 4 horas a ouvir o Estado da Nação. Dr. Nelson Pereira Era quer só para fazer rebater. essa pergunta. A não ser que eu tenha compreendido mal qual é o fio lógico. Compreendeu mesmo mal, e já o repito. Fazia referência eu, primeiramente, de que dá a sensação de que o discurso ser binário. Se for binário, não é unipessoal do Presidente. Binário na relação que seja o Presidente a discursar, a prestar conta aos deputados. O Presidente não está ali a prestar conta aos deputados, não está a prestar conta à nação. Por isso é que eu fiz referência que ele é plural. Mas o deputado é a nação, porque Bom, representa o povo. Tem esta percepção, essa ideia, respeito a sua e agradeço por respeito a minha, porque eu estou a passar aqui o facto, quer dizer, o deputado lá está, mas eu, cidadão que estou a ouvir a mensagem, tenho uma outra ideia daquele que lá me está a representar. Também podíamos fazer menção aqui dos insatisfeitos com deputados que lá estão, que não satisfazem o que o cidadão quer. Então, eu acredito que quando fiz menção a isso, era no sentido que há uma oportunidade sublime, porque o Presidente fala aí na Assembleia só uma vez por ano. É uma oportunidade sublime de poder publicitar bem a macroeconomia, como é que está Também o não é país. verdade que eu só falo uma vez por ano, não é verdade isto. No caso do Estado da Nação, quer dizer, se está a se alinhar nas interpretações, eu vou respeitá-la, mas a nosso nível não podemos fazer essas interpretações miúdas. Deve ser já de um outro nível. Senão não estamos aqui a dialogar como intelectuais. Por isso, acredito eu que quando faço menção da passagem dos ministros, não é naquele dia. Os ministros deixaram de ir à Assembleia fazer essa prestação. Quer dizer, nós vamos esvaziar aqui alguma opacidade de que o Presidente é desmentido. Não, aquela obra não está feita, aquela estrada não está feita. É nesse Mas sentido. aí o problema está no Presidente em si, que recebeu dos membros do seu Executivo estas informações para condensá-las e apresentá-las à nação, ou está, e que também é uma questão que vamos com certeza abordar, ou está nas informações que foram prestadas e o que leva eventualmente a uma penalização das pessoas que assim o fizeram. Isto aconteceu na altura em que se falava de determinadas estradas reabilitadas, enfim, as pessoas foram dizendo que não. Pessoas, deputados, à Assembleia Nacional. Isto terá, neste caso, que visão é que tem? Porque o Presidente não terá criado estas informações, ele recebeu dos seus auxiliares, porque também entendemos que, e claro, sem fazer juízo de valor, que quando se tem colaboradores, nós confiamos nos nossos colaboradores e para uma intervenção como é esta, a Nação, uma vez por ano, em que são condensadas as informações, confia-se na fiabilidade das mesmas. Estou plenamente de acordo no que acaba de dissertar, mas entretanto a minha visão Como é que poderia ser evitada, por exemplo, esta situação? Não me refiro, quer dizer, a abordagem que faço é no sentido de evitar mesmo isto. Se os ministros passarem e fazerem a apresentação setorial, o Presidente ficaria ocupado mais com a questão macroeconômica. Querendo ou não, vai abordar sobre o setor, mas era dar uma visão macro do país, uma visão como é que está a economia do país. Por exemplo, podíamos olhar aqui do ponto de vista de inputs e output da macroeconomia. O Presidente podia dar-nos aqui a entender como é que está aqui a questão do consumo público. O que é que pretende fazer com o consumo público? Que investimento vai se fazer na economia? Como é que está? Como é que vamos melhorar o salário do cidadão? O que é possível? Como é que está a nossa relação com os mercados globais? Preocuparia-se mais com isso, porque não vamos falar só pura e simplesmente da vida interna, mas também da vida externa. Aqui, no caso, a relação interna e a relação externa, porque os mercados globais são aqueles que sustentam a nossa economia. Nós temos que olhar do ponto de vista que o Ministério motor da nossa economia é o Ministério de Recursos Minerais e Petróleo. E gás. E gás. Este é o Ministério motor. Todos os outros são auxiliares desta economia. O Presidente teria a oportunidade de poder passar mensagem, de uma visão, de poder carregar os outros setores. Essa é uma visão que tenho, vou respeitar de todos os outros. Sim, sim. Porque E nós vamos respeitá-la também. Sim, porque o Presidente estaria concentrado a falar-nos da inflação, como é que está a inflação, como é que está a nossa moeda, como é que podemos fazer para melhorar a moeda, preocupado com isso. Quer dizer, estaria uma visão mais macroeconômica de como é que está a soberania do país, porque é uma questão de soberania. Se tu não abordas de como é que está a sua moeda,
Há alguém que já passou a ter uma mensagem de que queria que Angola fosse como o Congo, que o dólar sai nos multicaixas. Valha-me Deus! Então, sabe, perder a soberania do país. Está errado, exatamente. Eu vi também isso, mas está errado. Está Mas errado. eu tenho, desculpa, Soleira. Sim, Dr. José Fernandes. Essa questão do processo de recolha de informação, temos que partir de um princípio de que o governo tem um programa e o Presidente João Lourenço é o chefe do Executivo e tem os auxiliares do Poder Executivo. E depois temos um programa setorial. O Plano Nacional de Desenvolvimento é um programa que cada ministério tem a sua responsabilidade. O que é expectável no discurso da nação é que, de facto, o Presidente é o formato que existe, venha para nos dar informações de cada setor Quem que fala em são prestação de impactantes, contas também, exatamente, não impactantes para a melhoria da qualidade de vida da população. Há um elemento chave aqui que nós temos E que foram dadas colocar na estas mesa. informações nesta mensagem? Foram dadas, por isso nós insistimos. O mecanismo de monitoria e avaliação. Eu sei que o Sr. Presidente já criou uma unidade, não sei se funciona ou não, de monitoria e avaliação. O governo tem, não estamos a falar do IGAI, não estamos a falar da PGR, não estamos a falar de outras instituições. O governo tem que ter uma unidade independente de monitoria e avaliação que vai monitorar todas as informações que são prestadas ao titular do Poder Executivo e aferir se esses dados são verdadeiros ou não. E também aferir se os programas aprovados e traçados estão a cumprir com o objetivo pelo qual foi definido ou não. Nós, se não tivermos, enquanto país, essa visão macro, porque tem que ser um órgão auxiliar do Presidente da República que vai desempenhar este papel. Não é os órgãos de defesa e segurança, não é o serviço de controle interno, não é isso. É uma unidade que vai pegar os objetivos macroeconômicos, os objetivos de produção, os objetivos da saúde, da educação, de todas as áreas e vai filtrar se de facto as coisas estão a ser realizadas ou não. E aqui levanta um outro problema. Qual? É a responsabilidade dos auxiliares do titular do Poder Executivo. O ponto ou está seja, aqui, o ponto dos está aí. ministros. Porque O ponto quando as está aí. pessoas estão a se queixar que a qualidade de vida não está a melhorar, e aqui temos que colocar um outro assunto na mesa, o discurso do Presidente, o Presidente disse, reconhecemos que existe crescimento em determinadas áreas, mas também a população está a crescer exponencialmente. Significa que o desenvolvimento econômico interno tem que crescer igual ou ao ritmo superior do crescimento populacional. Tem que ter uma unidade que chega e coloca esses indicadores na mesa. Eu, como analista, tenho, ok, saúde, os dados são esses, mas qual é o impacto? O que é que esses números significam? Do ponto de vista quantitativo, do ponto de vista qualitativo. Qual é a leitura? Como é que isso impactou a melhoria da qualidade de vida dos alunos? Porque senão, ficamos sempre nessa visão de que não, os números foram apresentados, mas o país tem fome, o país tem problema de saúde, o país tem problema de educação. Mas temos que entender que esses indicadores que são apresentados, por exemplo, há 2 anos tínhamos, suponhamos, o ano passado, num indicador de educação, da área de saúde, tínhamos 30 mortos por 100 mil pessoas com paludismo. Os dados que o Presidente hoje apresentou diz que esse número foi reduzido para 20 mortos para 100 mil habitantes. Quer dizer, esses dados Mas são a malária importantes. continua a ser a principal Continua a causa ser a de morte. principal causa, mas houve essa redução. Os indicadores, ok, vamos reduzir, amanhã vai ser 10 mil, depois vai ser 5 mil, depois vai ser 1.000. Nós temos que acompanhar a evolução gradual dos números. Mas será que vai ser exatamente assim? Tem que ser assim para percebermos se as coisas estão melhorando ou não, senão não conseguimos Eu acompanho aferir. o pensamento do Dr. José e faz todo sentido. E há um termo que usam muito, que para mim é importante, a responsabilidade. Tudo que nós estamos a dizer que a forma do Estado da Nação, eu acho que é um sem assunto. A questão aqui, e as palavras têm a idade, quando eu disse foi um discurso equilibrado, é exatamente porque vi, acompanhei o discurso todo, consegui perceber que o Presidente da República tocou em todos os setores, todos. Da macro, microeconomia, falou de segurança, falou dos assuntos internacionais, falou da questão da justiça, falou tudo, todos os setores. Portanto, o Presidente da República, a questão no fundo aqui é até que ponto os números levantados, os assuntos levantados, refletem de facto na vida do cidadão. Isso é outro assunto, que é melhor no âmbito da responsabilidade. Aqui a responsabilidade pode ser política, criminal ou civil. Por exemplo, se o ministro não está a cumprir com aquilo que deve ser, há 2 responsabilidades. Se for a matéria em causa penal, é responsável criminal. Se for uma matéria política, vai ser exonerado. Até o Presidente também da República também tem que ser responsabilizado, caso que falhe. Isso é em 5 anos, perdendo as eleições. Portanto, a questão aqui não é
o que o Presidente disse, a forma, o formato do discurso não está correto, isso não reflete nada na vida do cidadão. A questão é, os números estão apresentados, o discurso foi feito, agora, até que como é que ponto o que foi podemos, dito pode afeta refletir isto na vida do diretamente cidadão? na vida Isto do aqui cidadão? isso caímos já no âmbito da responsabilidade individual dos ministros, até depois do Presidente da República. A questão de fundo é essa. Sim, Dr. Malaca, os números que foram apresentados nesta mensagem à nação, os números no sentido mais lato da palavra, nos vários setores abordados pelo Presidente, satisfazem ou não? Por isso, Sim. tão logo, Antes quer comentar algo que foi dito aqui. Logo na introdução eu comecei a colocar alguns números que foram ditos pelo Presidente. O Presidente colocou a questão do PIB, do aumento da dívida, é um facto. Tínhamos uma trajetória decrescente, agora passou novamente a aumentar a dívida por fatores. O Presidente falou da questão do aumento das reservas internacionais líquidas. O Presidente falou do valor da dívida. Sim. São elementos que eram importantes que o Presidente mencionasse no seu E diz que a nossa economia cresceu nos últimos trimestres. Segundo o INE, nós temos tido crescimento nos 3 trimestres que já passaram. O primeiro trimestre, o segundo e o terceiro. E isso pode se resumir no final do ano como um crescimento positivo. Espera-se que esse crescimento seja superior ao crescimento do ano findo, que foi 2023, que foi de 0,9. Esse ano, segundo as projeções do Fundo Monetário Internacional, o próprio Executivo e outras organizações, nós podemos crescer até 3%, ou mais, mas não menos do que o ano passado. Em períodos homólogos nós estamos bem. Estamos bem. Agora, é preciso... Os números dizem isso, mas de que forma é que o cidadão poderá diretamente sentir esses benefícios? Sim, Lera, isto é que é importante no final das contas. Porque para o cidadão, os preços continuam elevados dos principais produtos da cesta básica, por exemplo. Continuamos com muitas crianças fora do sistema de ensino. O Presidente da República diz que os elevados índices de natalidade contribuem para este facto, porque o país precisa estar de forma permanente a organizar-se para conseguir enquadrar essas crianças que nascem e crescem. Não só, e o Presidente, na sua introdução, começou com essa parte econômica. Podia ter abordado um bocadinho mais, mas é um discurso de Estado da Nação, fica difícil entrar pelos meandros de forma muito pormenorizada. Não era muito possível, porque ele é extenso, por isso foram 2 horas. Agora, 2 horas e 3 minutos. Tem sido assim. Sim, tem sido. E é menor do que o ano passado. O ano passado foi 2 horas mais. 1 hora e 48 minutos. Então, passado. Também reparando que o Presidente falou um bocadinho mais rápido. Foi menos pausado do que nas vezes anteriores. Isso também deu para perceber. Fazer o resumo de um ano, de uma perspectiva ao outro, vai ser 30 minutos. Agora, era importante, logo a seguir o Presidente começou a falar do setor da saúde, em que trouxe dados que todos nós depois, e aqui está a responsabilidade individual de cada um de nós, e depois as organizações têm a responsabilidade de fiscalização. De ir confrontar estes dados. O Presidente falou de dados no setor da saúde que são dados muito interessantes, mas são dados que têm que ser aferidos. E é muito normal que daqui a alguns dias apareça um cidadão que pode ir a um hospital, uma unidade hospitalar, e ter uma informação diferente da do Presidente. Não significa dizer que o Presidente omitiu ou disse qualquer outra coisa. Foi em função daquilo que disse, dados das informações que pelos setores ministeriais. Isto é importante. Há uma coisa que nós temos que clarificar em casa. Doutor. Mesmo o país crescendo 3% nos últimos 2 trimestres, 4, não significa que o problema econômico está resolvido. Não satisfaz. Por exemplo, o crescimento na área de saúde... Quanto é que precisamos de crescer para sentirmos eu não sou economista, mas como em termos econômicos nós temos que Malaca crescer sempre na proporcionalidade do crescimento populacional, porque é importante que nós demos resposta a isso. E sem contar que nós temos uma população muito nova. Sim. E todos os dias entram pessoas para o mundo, para as necessidades de empregabilidade. Então, qualquer crescimento que nós tivermos nos próximos anos, que for abaixo do nosso crescimento populacional, é sempre um desafio para a economia. E mais, não nos esquecemos todos que nós viemos numa trajetória de crescimento negativo há cerca de muitos anos. Isso significa dizer que 2016... E nós estamos a fazer essa evolução e é um processo. Agora, é preciso aqui dar-se alguma esperança aos angolanos. E essa esperança faz-se com políticas públicas assertivas. E eu penso que nesse discurso do Sr. Presidente da República, tocou em alguns aspectos. Por exemplo, o setor da saúde levou um bom tempo. O setor da educação levou um bom tempo. O setor da construção não levou tanto tempo assim. Não. Da habitação falou coisas muito curtas. Tanto é que eu tenho um amigo que reclamou, disse que falou-se muito pouco da questão da habitação. E outros setores, o setor da defesa, o setor do turismo, mas tudo o que o Presidente disse foi interessante porque o Presidente aqui fez um reconhecimento de que há aspectos positivos e há aspectos negativos. Isto é que era importante que nós, os angolanos, recebíamos como informação.
Porque também enganávamos todos se chegássemos aqui e dissessemos que estava tudo bem. Porque não é verdade. Porque, por exemplo, na questão da produção, hoje todos nós podemos discutir o problema da fome. Existe. Mas também não podemos negar que há alguma produção. Mas tem problemas. Quais são os problemas? Nós não conseguimos escoar produtos de determinados pontos do país para outros pontos. Onde é que entra esse ministério? Ministério da Construção, Ministério dos Transportes, ministérios que têm a responsabilidade de fazer aquele trajeto de escoar os produtos. Quer dizer, há aqui fazer desafios. as coisas funcionarem, Mas por assim também, dizer. doutor Afonso, não é, Leda, só não é bem linear assim. Vamos no setor produtivo. O Presidente, no discurso que fez, nos indicadores que deu, no crescimento da fileira dos cereais, das raízes e tubérculos, das leguminosas, das hortaliças. Quer dizer, a média de crescimento é de 3% a 13%. É bom. Mas atenção, por exemplo, nos cereais. O dado que foi lançado é que Angola já produziu 3 milhões de toneladas de cereais. É preciso entender, Angola precisa 5 milhões de toneladas de cereais. Nós temos ainda um déficit alimentar de cerca de 2 milhões de toneladas. O Presidente não está a dizer que ao produzirmos 3 milhões de toneladas de cereais, já resolvemos. Não disse isso. É preciso não distorcer. Não, mas ninguém disse isso. Hoje, mas é preciso não distorcer o discurso do Presidente. Ou seja, o nosso entendimento deve ser feito de forma diferente também às informações que foram passadas pelo Presidente. Por exemplo, o ano passado, os dados que foram apresentados o ano passado, a produção de cereais era de 2,6. Esse ano já foi apresentado uma produção de 3,0. Significa houve um crescimento. Mas e é comparando isso que o Presidente diz. Com o ano passado, número de pessoas. Não. Comparando com aquilo que nós produzimos, da necessidade de consumo, por exemplo. Sim, estamos a produzir mais, mas as pessoas também precisam de consumir mais. O dado é o seguinte, nós precisamos 5 milhões de toneladas para estarmos bem. O ano passado produzimos 2,6. Mais ou menos. Este ano produzimos 3 milhões. O que é que o Presidente está a dizer? É que do ano passado para este ano houve crescimento. Mas não significa que já eliminamos o déficit alimentar. Continua. Precisamos produzir mais. É por isso, e em todas as áreas, e eu acompanhei muito bem o discurso do Presidente João Lourenço, na área da saúde, na área da produção, na área da educação, na área da infraestrutura, na área de energia e água, disse que fizemos isso, precisamos fazer aquilo. Fizemos isso, precisamos fazer aquilo. Portanto, que não se distorça o discurso para dizer que o Presidente disse que o país está bom, não tem problema. Não. Isto não é verdade. Ninguém disse isso aqui. Seria possível dizer que o Presidente desta vez trouxe dados e foi importante os dados porque conseguiu fazer uma comparação no período homólogo. E reconhecemos todos que esses dados ainda assim ficam aquém das reais necessidades do país. Mas o positivo é que já começamos a dar sinais. Por isso, olha, doutor, logo no princípio o Presidente disse assim, ainda reduzida diversificação econômica. Quer dizer que o Presidente já reconheceu, antes de começar a explanação, que nós estamos a fazer um caminho, mas ainda reduzido para as nossas necessidades. Isto resume tudo. Eu quero aproveitar essa deixa para dizer Dr. Nelson. o seguinte. E eu tenho cá alguns apontamentos que estive a fazer mesmo há pouco tempo. Se o Presidente se entrasse na questão da abordagem macroeconômica, o Presidente poderá publicitar melhor, terá maior sucesso. E já explico. Se o Presidente dizer qual é o modelo de crescimento econômico, poderá aqui fazer a assunção à capacidade produtiva, poderá fazer a assunção à matriz de produção nacional, a capacidade máxima de produção que acabou de ser dita aí há pouco tempo, para dizer, olha, nós estamos aqui, mas nós precisamos disto aqui. Quer dizer, hoje dizemos que estamos com excedente de tomate no nosso mercado e não se consegue escoar esse tomate. Estamos com excedente de cereais, mas quer dizer, essa produção de cereal acabou de ser dita, que se são 3 milhões de toneladas, nós precisamos de 5 mil. Então, e o que é que está a faltar então para nós atingirmos estes 5 mil? O Presidente teria maior sucesso se entrasse nesse campo. Por isso é que eu apelo mais, concentrar-se aqui na macroeconomia, que ele vai continuar a abordar todos os setores, mas terá capacidade de explicar como é que estamos a avançar, como é que podemos alcançar, e toda a gente vai compreender que há aqui um esforço todo, porque se for só fiz uma obra, quer dizer, a obra na província de Luanda não faz no Quando Cubango, e os do Quando Cubango vão dizer aqui não temos infraestrutura, e vão aproveitar nestas deixas, porque no meu ponto de vista, continuo a dizer, acredito que haverá maior sucesso se atacar a questão macroeconômica e a questão de sucessos pontuais setoriais pudessem ser os ministros a fazer.
A diversificação da economia é um ponto de forma recorrente levantado no país. Vão-se criando estratégias, vão-se criando e definindo sinergias para que efetivamente isto aconteça, mas a realidade é que na prática ainda não se sente tanto o investimento necessário na diversificação da economia para que possamos ter um olhar diferenciado, deixando de lado, entre aspas, o setor petrolífero, que acaba por ser sempre a base da economia do país. Quero ouvir os senhores falarem sobre isso também, tendo em conta aquilo que foi dito pelo Presidente da República em relação ao investimento feito para a diversificação da economia, ainda não alcançada. Deixa-me só debitar aqui algumas contribuições muito... O país tem 3 programas que são bem conhecidos. O Plano Pesca, o Plano Agrão e o Plano Pecuário, para além dos outros programas que existem. Estes programas foram desenhados pelo governo como programas estruturantes para o processo da diversificação da economia. Mas quando a sociedade, os experts comentam sobre esse programa, pensam que é o governo que deve executar este programa. O governo não executa nenhum programa. É o setor privado. É preciso clarificar. O Plano Agrão, o Plano Pesca, o Plano Pecuária foi desenhado para que se disponibilizassem linhas de crédito nos diversos bancos para que o setor privado recorra lá, faça o crédito. E como é que o governo vai fazer? Vai facilitar com a disponibilidade, no caso do Plano Agrão, de terras para o privado investir e produzir. A participação do governo, nós temos essa estratégia, está aqui 1000 hectares, 100 hectares, 200 hectares, 500 hectares para você produzir. E ele produz. É o setor privado. É assim que está desenhado. Mas o setor privado tem estado a apresentar muitas queixas em relação à implementação destes provavelmente, programas. e é preciso nós lembrarmos, Leda, que o Presidente da República recentemente também reuniu com a banca exatamente para discutir essa questão e para desbloquear alguns fatores. O empresariado nacional diz que não tem o empresariado não tem nacional, acesso a esses créditos. Esses créditos, o acesso tem critérios. Sim. E se um empresário não cumpre com aqueles critérios, ele não tem acesso a esse Mas crédito. a maioria não consegue cumprir com os critérios. Mas é aí. Então como é que os nossos empresários vão investir? Vamos colocar as coisas também. Não é o governo, porque os bancos, quando fazem os acordos, definem os procedimentos, os critérios para o acesso ao crédito. O empresariado tem que se preparar para cumprir com aqueles critérios definidos. Se os critérios são complicados, aí provavelmente é pedir o apoio do governo para discutir com a banca, para rever os critérios que foram definidos. Não é o governo que vai implementar esses projetos, esses programas, não é o governo. O governo fez uma estratégia de programa para permitir que o setor privado entre, tenha acesso ao crédito, tenha acesso à terra arável, acesso à água, acesso a... Mas, doutor, se monta uma estratégia e esta estratégia se mostra ineficaz, qual deve ser a postura? Não, temos um histórico aqui no nosso país, Leda, e os empresários que me permitam, sem ofensa a ninguém, é que muitos do nosso setor privado, por exemplo, do setor produtivo, só querem as coisas de mão beijada. O setor produtivo, vamos lá, na área de pecuária, é bem identificado. Nós temos 10 ou 12 empresários agrícolas sérios nesse país. Existem os empresários? Se nós andarmos... Leda, veja, o país tem 18 províncias. Quantos empresários agrícolas, não é agricultura familiar, empresários agrícolas temos no Quanto Cubango, no Mochico, no Kwanza Norte? Assim, rapidamente. Tirando a província de Malange, Kwanza Sul, um pouco aqui nos arredores de Luanda e um pouco no Ige, os empresários espalhados no país, com todo o respeito que eu tenho por eles, tirando da área da agropecuária no Sul, no Planalto Central, os empresários agrícolas no país não existem. Deixa provocá-lo. Isso pode ser resolvido com a imunização do risco e suas limitações. Pode ser. Se tu não imunizares o risco, evidentemente que não crias atratividade. Aí entra a parte do governo. Aí entra para sim, o governo para dar as garantias. Falamos do setor imobiliário. E uma das reclamações apresentadas pela PIME era exatamente esta. Os empresários não têm dinheiro. O Estado diz que já não vai construir projetos habitacionais, centralidades, por exemplo. E que esta é uma responsabilidade que passa ao setor privado. O setor privado diz que não tem dinheiro e que não consegue ter acesso à banca porque a banca quer garantias que eles não conseguem oferecer. E sendo assim, não conseguem investir. Não quero só uma nota. A habitação social é responsabilidade do Estado. Por exemplo, o modelo de desenvolvimento empresarial da agricultura, que foi ensaiado há 5, 6 anos atrás,
ou 10 anos, com as famosas fazendas agropecuárias que o Estado investiu em zonas, em várias regiões do país, no norte, Que a no maioria leste. faliu, está fechada. Então, o Estado fez esse A maioria investimento. faliu. As famosas fazendas que depois foram parar no Fundo Soberano e depois houve aquele imbróglio todo, eram do setor da agricultura, foram parar no Fundo Soberano e hoje não sabemos qual é o resultado. É investimento do Estado. Sim. Queremos esse modelo para continuar? Ou queremos que o privado faça o investimento modelo direto? econômico. Esse modelo é falhado. As pessoas matéria... dizem o Estado não pode. Já temos evidência de que o Estado não pode ter esse tipo de investimento. Sim. São investimentos falhados. Sim, essa matéria de diversificação da economia, eu não sou economista, não me permita que eu comente aqui um disparate, mas eu trabalho no setor petrolífero há 14 anos. Aliás, o Presidente da República disse isso hoje. É ilusório pensar que a diversificação da economia temos que esquecer o setor petrolífero. Aliás, nós temos que aproveitar, neste momento, fazer crescer essa indústria petrolífera para depois, com o dinheiro do setor petrolífero, diversificar a economia. Mas nós já temos o dinheiro do setor petrolífero há muitos anos. Sim, mas doutor, o Presidente da República o que é que vamos disse, fazer agora que não foi feito ainda? O Presidente da República disse hoje Sim. que apesar de que o desejo é abandonar não, mas pronto, não depender a 100% desse setor, mas ainda assim temos que investir. Por isso que ele disse que há projeto de abrir novos blocos. Sim. Agora, no passado, nós já tivemos muito dinheiro no setor petrolífero. O que é que se passa no passado? A questão é que depois chegou uma altura na nossa história, tanto dinheiro quando nós tínhamos, nosso PIB estava avaliado em 120 bilhões anualmente, e o petróleo estava no auge, o poder político tinha que tomar uma decisão. Acabamos de sair de uma guerra, temos união do petróleo, tinha que tomar duas opções, ou diversificar a economia, ou então apostar no betão. Ou seja, a questão é, perguntaram aos economistas quanto é que custaria diversificar a economia. Disse, olha, todo o nosso orçamento, todo o nosso PIB, 85% vai para a diversificação da economia. E para diversificar a economia não é um processo de um ano. Falamos em 10 a 15 anos. A pergunta é, o povo vai ter que esperar mais 20 anos para viver? Daí que vem as centralidades. Foi um erro, se calhar, mas era perspectiva. E agora, estamos nessa altura, olhamos para a diversificação da economia, a pergunta é, onde vamos tirar o dinheiro para diversificar a economia? Temos um setor ainda que pode fornecer algum dinheiro. Vamos investir nesse setor, a indústria petrolífera. Daí a abertura de mais blocos. E agora que tenhamos, com todas as aspas, que tenhamos juízo desta vez para diversificar a economia. Porque não vale a pena vir com o ilusório de que vamos diversificar a economia, indo buscar crédito. Não. Temos que investir no setor petrolífero. Felizmente, nós fomos abençoados nessa área e vamos aproveitar abrir mais blocos. Daqui a 10, 15 anos, a vida de um bloco leva 25, 30 anos, podemos arrecadar receita e diversificar a economia. O povo não vai esperar 20, 30 anos. Olha, tem modelo em países africanos que não produzem petróleo, que o processo da diversificação da economia funciona. Doutor Fernandes, deixa só... Mas pronto. Doutor, deixa só dizer. Era uma opinião pessoal. Não, o doutor Capapa deu aqui alguns exemplos, e o doutor Fernandes também. Nós já descobrimos que o maior handicap do nosso processo de diversificação somos nós mesmos. É a qualidade da gestão feita por nós, os angolanos. Nós não fomos muito acutilantes. Não precisamos de dinheiro para diversificar? É não, quando eu digo, não fomos muito acutilantes no processo que devíamos ter feito. Nós tivemos dinheiro, mas com dinheiro optamos por... Não fizemos as melhores escolhas. É isso. E paga-se muito caro. Mas aqui é interessante que nos últimos anos não estamos a fazer de forma perfeita, mas começamos a melhorar alguma coisa. Então, este modelo de fazer alguma coisa é que tem que ser seguido. Nós temos que fazer alguma coisa. E foi dito pelo Dr. Fernandes, por exemplo, o modelo que se adotou das fazendas, e eu posso trazer aqui muitos outros exemplos. Eu me recordo que há um sistema que funcionou em vários países, sistema gota a gota, que é um sistema de irrigação que ajudou muitos países a saírem da dependência e a terem uma agricultura sustentável. E que são países com muito mais problemas de água do que nós. Nós trouxemos esse sistema em Angola, não funcionou. Qual é o problema? O problema é a gestão. A gestão é ciência também. E nós temos que entender que para o processo de diversificação da nossa economia, com o pouco que temos, se formos muito assertivos nas políticas, imagine que nós colocamos hoje linhas de financiamento, mas quem vai buscar o financiamento tem que ser alguém que gosta de fazer efetivamente aquilo. Não pode ser uma pessoa que por qualquer outra facilidade consiga ter acesso a esse dinheiro e depois não aplica para os fins que se deseja. Então, o processo de diversificação da nossa economia é possível ser feito na realidade de hoje, claro, com menos dinheiro do que no passado, mas com uma gestão um bocadinho mais rigorosa, aplicada a projetos não megalómanos em muitos momentos, mas projetos muito inseridos para a realidade do país.
Nós não precisamos transformar o país em projetos enormes. Nós hoje chegamos à conclusão, por exemplo, no caso da agricultura, que parte da agricultura é familiar. E o doutor trouxe aqui exemplos que não existem muitas grandes... Por quê? Porque não é fácil cultura empresarial no setor da agricultura. Tem que ser alguém que realmente dedica-se nisso. Porque na primeira oportunidade ele faz um outro negócio. Ou compra viaturas, ou fornece material ao executivo, que o dinheiro vem mais rápido, porque não quer esperar o processo da agricultura. E hoje o que é que nós sentimos? Sentimos que, por não diversificarmos a nossa economia, quando há choques, nós sentimos que perdemos muito mais em não diversificar a nossa economia do que se tivéssemos diversificado. Porque investido, evidentemente, recebendo os fundos do petróleo, comprando, pagando outras coisas, nos serviços só, ganha-se. Mas não seria a mesma coisa se nós, por exemplo, deu alguns exemplos disso do setor, por exemplo, das Forças Armadas, que precisa de produzir para o seu próprio consumo, alimentação. Mas essa é uma sugestão que já se dava mas penso que as Forças Armadas há vão muito dando tempo. algum... Mesmo a produção do material, por exemplo, que se poupava com as importações e que existem fardas, bota, material da polícia, dos prisioneiros. O presidente durante deu o exemplo do trigo e do arroz. São duas questões. Aliás, conhecemos realidades em que os prisioneiros, os presos, acabam por trabalhar. Sim, o exemplo do trigo e do arroz, as pessoas, os poucos empresários que existem também são pessoas muito sérias, não é uma ressalva. Agora, Angola nunca produziu, depois da independência, trigo e arroz. Dizia-se que não é possível, mas os dados que o Ministério da Agricultura nos traz, as pessoas podem criticar, podem dizer, não, mas é pouco, tudo bem, mas os dados dizem que produzimos 30 mil toneladas de trigo agora. No Bié, no Ambo, em Benguela, quer dizer, parece uma coisa pequena, mas o que é que o governo está a dizer? É possível fazer isto. Significa que o caminho é este. Ainda não estamos a produzir o suficiente, mas o caminho para a produção de trigo, para a produção do arroz interno, é este. Mas aqui é possível Malaca, fazer 30 segundos para irmos ao intervalo. Mas aqui eu introduzo um grande desafio que o Presidente disse. Qual? Para todos os setores que o Presidente disse, existem lobbies que estrangulam o processo em si de crescimento desses setores. Por exemplo, no caso da produção, nós sabemos que nós continuamos a ter um lobby da importação que não interessa o processo de produção interna, porque ele satisfaz com a importação. E produzir aqui há um estrangulamento. Mas o lobby não pode ser maior que o Estado. Isto é que é importante. Não pode ser maior que o Estado. Isto é que é importante. Se o lobby do ovo caiu, tem caído todos os outros lobbies. Tem caído. Isso é que é importante. Mas aí temos que ter uma decisão política e fiscalização. Aí concordo com as palavras iniciais do Presidente. O país somos todos nós. Então todos nós temos que nos empenhar, para as pessoas dedicadas nessa área, nos empenhar com esta filosofia de que, afinal, é possível. É possível. E nós estamos a ver uma dedicação pessoal do Presidente quanto a esta matéria. Vamos fazer o primeiro intervalo neste debate livre na TV Zim. Quando regressarmos, vamos continuar a analisar a mensagem à nação proferida hoje pelo Presidente da República, João Lourenço. Até já. Reiteramos os votos de boa noite. Estamos a fazer uma análise, a mensagem à nação proferida esta noite, proferida hoje pelo Presidente da República, Assembleia Nacional, João Lourenço. Vamos então dar continuidade. Doutora Malaca, o Presidente acabou na sua intervenção por dizer que a nossa dívida pública continua a ser sustentada e que, bem, falta-me agora uma palavra, mas dito isso, sim, que a nossa dívida pública é uma dívida sustentável ainda e que nós temos a capacidade de honrar com os nossos compromissos. Isso é um bom sinal. Sim, e era importante também o Presidente, na voz do Presidente, dizer isso. Estudos apresentam e nós vamos acompanhando que nós temos uma dívida que é sustentável. É claro que as dívidas, por mais que sejam sustentáveis, elas têm que ser sempre limitadas e controladas no sentido de depois não saírem do controle. Nós, e o Presidente disse logo na introdução, tínhamos uma trajetória que íamos diminuindo a nossa dívida. Mas, infelizmente, nos últimos anos, em vez de diminuir, voltámos a contrair dívidas e aumentou novamente. Já estávamos em cerca de 69%, 69,9%, agora estamos novamente em 88%. E há aqui um aspecto importante, a trajetória que o Presidente volta a ressaltar concernente às nossas finanças públicas. E o Presidente falou das nossas finanças públicas. Diz que elas continuam sólidas.
sólidas, mas nós temos desafios. Nós temos desafios, por exemplo, os empresários angolanos que prestam serviço ao Estado e aqui no seu cotidiano precisam de ser pagos regularmente. Nós continuamos a ter um orçamento... Isso tem acontecido? Não de forma regular, há alguns atrasos e só há atrasos quando... A questão da dívida pública. Sim, é esse problema, principalmente da dívida pública interna. Mas fala-se muito na necessidade da certificação desta dívida também. E parece que há alguma dificuldade a este nível. Sim, mas a certificação da dívida, muitas vezes podemos discutir da certificação da dívida contraída no passado. A dívida contraída, que pode ser de prestação de serviço, que as empresas estão a fazer no momento em que o ministro, o gestor, conhece e sabe que está a ser feito aqui, segundo aquilo que são os ditames que o FMI, quando esteve aqui no programa de assistência, deu, 90 dias depois era aconselhável que seja pago. Mas para há quem diga que o Estado é um mau pagador. Demora um bocadinho mais. E que faliu muitas empresas. Demora um bocadinho também mais e isso prejudica a dinâmica dos empresários. Demora um bocadinho mais e isso prejudica, porque muitas vezes quando o Estado já está a pagar, já encontra processos de inflação, já encontra outros processos e isso emperra muitas vezes para o processo normal do nosso empresariado. Mas não só o Estado falha, também os empresários têm falhado em muitos momentos com o Estado. Há aqui responsabilidades divididas, mas o que é importante, voltamos aqui a reiterar, é que nós precisamos de melhorar muitos aspectos. Aspectos de fiscalização, aspectos de acompanhamento, aspectos de gestão, porque só assim poderemos ter. Agora, que a nossa dívida é sustentável, ela é até agora, mas é preciso que tenhamos em conta que nós continuamos a ter orçamentos gerais do Estado, e vamos ver agora do ano de 2025, que maioritariamente tende ao pagamento da dívida, o que é pesado para um país que precisa de continuar a investir. Metade, ou pelo menos metade. Sim, 60%, quer dizer, continua a ser orçamentos muito versáteis para o pagamento da dívida. Agora imagina, nós estamos a pagar a dívida e ainda temos necessidade de contrair a dívida. Continuamos aqui num trade-off que é muito pesado. Daí o Dr. Kapapa ter olhado para o setor onde trabalha, que é o setor dos petróleos, que tem sido a almofada da nossa economia e que volta e meia vai apresentando resultados positivos, que tem de transferir esses recursos para outros setores, no sentido de diversificarmos a nossa economia, porque o Presidente já tinha reconhecido que ainda é reduzido o nosso processo de diversificação da nossa economia. Significa dizer que se nós diversificarmos a nossa economia de forma mais acelerada, se possível, isto poderemos começar a dar resposta, porque nós precisamos de encontrar outras fontes de receitas que não continuam a ser o petróleo. Daí há um outro grande desafio que eu esperava, por exemplo, que o Presidente dissesse no discurso. Nós hoje encontramos, o Presidente disse de forma diferente, o Presidente disse que nós temos hoje problema de estrangeiros como angolanos que apoderam-se dos recursos naturais do país e recursos e minerais muitas vezes estratégicos, ouro e outros, e tiram benefício disso e o Estado não tem contrapartida. Estes recursos têm que ter vantagens para o Estado, porque o Estado precisa dessas receitas para o processo de diversificação da economia, para melhorar a tesouraria do Estado e para continuar a empregar melhor os seus cidadãos. Bem, em relação ainda ao combustível, ao setor petrolífero, o Presidente da República falou sobre a necessidade de se construírem mais refinarias, sublinhou que estão a ser construídas mais, o país terá por volta de 4, porque diz só deste modo nós vamos reduzir os custos que temos ao mandar os produtos para fora para serem refinados e depois regressarem ao país, e explicou também que aquilo que é a experiência que se tem em relação ao trabalho desenvolvido pela refinaria de Luanda acaba por motivar o Executivo a continuar a fazer este investimento, Dr. Capaco. As refinarias acabam por ser ou não importantes para o crescimento e para a autonomia que o país pretende neste setor? Sim e não. Vou começar por sim. Sim, porque de facto vamos já depender, vamos já de importar os produtos derivados do petróleo. Isso é verdade. E nessa perspectiva, eu não tenho aqui números, talvez o nosso economista que vai trazer os números, não sei quanto nós gastamos com a importação dos refinados de petróleo, mas não tenho dúvidas de que... Gasta-se muito. Não tenho dúvidas de que com a refinaria isto vai reduzir totalmente. E depois, nós produzimos petróleo, exportamos o petróleo bruto é normal, para ser refinado e depois regressar ao país. Pagamos pela refinação. A nossa realidade, se calhar, obriga que nós tenhamos refinarias. Mas é extremamente normal que um país que produza petróleo e não tenha refinaria no país. Isso é normal. Venezuela não tem refinaria em Venezuela. Nigéria também tem alguma refinaria fora da Nigéria. Portanto, isso é extremamente normal. Agora, nessa perspectiva de reduzir os custos da importação, é bem-vindo.
Agora, precisamos meter na balança entre não tendo refinaria, tendo refinaria, qual é o trade-off, onde é que está mais os custos. Agora, o não reside, essa opinião não é minha, e lembro-me li essa opinião acho que há mais de 15 anos, ou há mais de 10 anos, do Dr. Carvalho. Ele dizia, e eu concordo com ele, porque já li muitos manuais falar sobre isso, o não está na perspectiva de que não vale a pena pensarmos que com a refinaria vamos ter emprego, vai empregar muita gente. Isso não é verdade. A refinaria é um setor que emprega menos, porque há muita tecnologia e a cada refinaria pode ter 100, 70, 50 trabalhadores. E requer uma mão de obra muito qualificada. E nós não temos. Significa que na refinaria vamos ter a maior parte dos trabalhadores estrangeiros. Mas não seria uma oportunidade para formarmos também os nossos Isso também é verdade. quadros? E a refinaria também só tem ganhos, contrariamente ao que nós pensamos. Os países que têm refinaria, eles fazem mais dinheiro não com petróleo, com gasolina e gasóleo, não com outros derivados. Porque na refinaria você pode fabricar plástico, perfumes, asfaltos, etc. Petroquímica. Mas para isto precisamos ter uma indústria petroquímica muito forte. Para ter refinaria temos que ter uma indústria petroquímica muito forte. É esta área que nós temos que investir, aliás. Daí que há a opinião que diz, não sei se vale a pena termos refinaria. Porque para montar uma refinaria aqui precisamos de milhões e milhões de dólares. A única desvantagem de ter refinaria fora, que eu vejo a única desvantagem, é se as relações políticas, diplomáticas a se dar com o país em que temos a refinaria, provavelmente pode pôr em causa. Portanto, por isso que existem países, eu citei Venezuela porque eu investiguei sobre este país, existe uma das maiores refinarias da Venezuela, está fora do país. Acho que está nos Estados Unidos, ou se não estou em erro, na Nigéria. Portanto, nessa perspectiva, a nossa realidade, concretamente, provavelmente vale a pena ter refinaria. Mas a refinaria, existe setores que dizem que se nós pudermos ter refinaria fora do país, seria melhor. Nessa perspectiva de que nós não temos uma indústria petroquímica, nessa perspectiva de que não emprega, porque nós precisamos nesse momento, é um setor que emprega a maior parte, porque tem muita gente desempregada. Portanto, há aqui duas alas, um que defendem que de facto é importante ter uma refinaria no país, porque nós somos produtores e o contrabando e a importação do petróleo tem levado milhões, trilhões de dólares nos cofres do Estado, nessa perspectiva também concordo, mas há quem também diga que, olha, cuidado, que a refinaria tem custos muito elevados e não sei se vale a pena ou não. Aliás, não é em vão que já houve tantas tentativas e nunca conseguimos. Agora espero que dessa vez consigamos. Não, mas doutor, É o lobby. é o lobby. Doutor, aqui é lançado um outro Eu apresentei duas perspectivas. E nós vamos contribuir nas duas perspectivas. Olha, por exemplo, numa das perspectivas, nós durante muitos anos perdemos muito gás natural. Perdemos muito gás, porque achávamos que também, mas as grandes multinacionais que estavam aqui tinham aproveitamento desse gás. Hoje, quando investimos no Angola NG, hoje o que é que se fala do setor? Nós hoje vendemos não só o petróleo, mas também gás. E muito gás, durante muitos anos nós perdemos muito gás. Queimamos o gás. Era ilegal. Nós precisamos investir no nosso país. Olhando nessa vertente, nós precisamos investir. Agora, o Presidente falou da questão da formação. Nós realmente temos um grande desafio na formação. E formação qualificada. Mas temos que começar, não é? Vamos começar quando? Porque os desafios são mostrou números, doutor Fernando, mostrou alguns números. Eu acho que um dos setores, por acaso, nessa questão da formação de quadros no setor petrolífero é real, mas também temos que olhar para aquilo que é a estrutura da Sonangol. Uma das empresas neste país que mais quadros formou, e muito competentes, muito conhecedores, com uma atitude profissional, ética muito correta, é a Sonangol. O setor petrolífero, apesar das questões que nós estamos a colocar aqui, é um dos setores que tem contribuído bastante na questão da formação do quadro. Agora, que não é suficiente, não é. Um elemento fundamental, doutores, o setor petrolífero é um setor muito produtivo, é o maior setor que contribui para o PIB, mas o doutor disse uma coisa que é concreta. A empregabilidade é quase nula. Todos os investimentos. Há uma vantagem dessa refinaria, provavelmente pode balançar o número de emprego que o setor petrolífero absorve, como aconteceu com a fábrica de gás. A Angola LNG, quer queiramos, quer não, também absorveu muita mão de obra jovem que já está a contribuir para os dados da empregabilidade do setor cortar um instante, por favor. Apesar do setor petrolífero ser um setor que emprega menos, mas em termos de contribuição a isso no campo dos impostos, é o setor isso não há dúvida, mas nós estamos a olhar... E é um problema que é um setor caro, não é? Sim, tem a sua volta. Há um problema que eu agora que estou a chamar a atenção a isto, vou dar uma sugestão à Ministra das Finanças.
No setor petrolífero, 2018 a 2020, segundo o relatório que eu li, acho que da Ernst Young, desempregou 20 mil pessoas. O nosso executivo não pode permitir isto, porque os trabalhadores do setor petrolífero é o que mais contribui, sobretudo em termos de imposto RT. Portanto, tem que assegurar esse setor. Emprega menos, mas em termos de contribuição é maior. E há outra questão, e aqui agora já é uma sugestão, não sei se é a minha Câmara, a Ministra das Finanças. Nem sempre os empregos são Há uma questão, e eu aqui estou a falar como advogado, porque eu recebo processos às vezes também, e trabalho nesse setor. Estou aqui a dar uma sugestão ao Ministro das Finanças. Existe uma coisa que primeiro tem uma questão de justiça. Bem, isso não é só no setor petrolífero, no geral, todos os trabalhadores. Não faz muito sentido, na perspectiva de justiça. Alguém que está a trabalhar, enquanto estiver a trabalhar, é normal que pague imposto. Mas quando for despedido por justa causa, ou quando for despedido por mútuo acordo, ou por despedimento objetivo, a indemnização do despedimento, tributar. Existem pessoas, eu já estou na condição de que vou perder emprego. A empresa entende, pronto, como por razões objetivas da empresa, vamos indemnizar. Nessa indemnização, vem o Estado também tributar. Quer dizer, eu não sei quando é que eu vou conseguir emprego. Portanto, eu acho que podiam arranjar mecanismo. No Parece sentido de que injusto, não é? É injusto. Arranjar mecanismo para que quando aquela indemnização não fosse tributável. Doutor Lino, no nível Uma macro, sugestão. no nível macro, Assim. nós olhamos o setor produtivo, sem dúvida, como, aliás, os dados no país é indiscutível. É o setor que maior contribui para a economia, exatamente com os impostos, tudo isso. Sim. Mas nós temos que olhar no nível micro. A taxa de desemprego em Angola, da estatística, na juventude, é 35%. É extremamente alta. É por isso que, e também o Presidente, quando falou no seu discurso, levou um pouco essa onda nos setores que permitem uma maior empregabilidade, como os setores da agricultura, da indústria e do turismo. Daí a necessidade, de facto, de olharmos estrategicamente o que é que vamos fazer. Porque se por um lado o setor petrolífero é aquele que maior rendimento dá do ponto de vista da contribuição do PIB, mas por outro lado tem o gap, que é um setor muito qualitativo, muito exigente em termos de profissionalismo. Absorve quase 1% ou 2% da massa trabalhadora. Se olharmos no nível micro, aquilo que é a questão do desemprego no país, o setor petrolífero não contribui com quase nada, comparando com a absorção da massa trabalhadora, sobretudo dos jovens, para a indústria, para a agricultura e para o turismo. Portanto, nós temos que virar essa tendência das variáveis. E mais uma questão-chave. Por exemplo, o setor petrolífero tem a estratégia do local content, do conteúdo local, que muito se fala, é legislado, mas que na prática não acontece nada. As empresas angolanas que devem ser capacitadas para prestarem serviço ao setor petrolífero e, por via disso, terem lucros para aumentar o emprego nessas micros e médias empresas, como é que nós estamos em termos de conteúdo local no país? Pronto, bem, são legislações feitas. Conteúdo local, vou já lhe passar a palavra, desculpa. A questão do conteúdo local, honestamente falando, não é porque eu tenho boas relações com o Ministério dos Petróleos e tenho excelentes relações, não estou aqui a defender, mas eu acho que é um dos setores que mais funciona. A questão do conteúdo local, nós temos que ver duas perspectivas. Aquilo que é produzido, né, aqui internamente, a questão de empresas, e a questão da angolanização. Eu estou constantemente no Ministério dos Petróleos. Esse processo de angolanização, o Ministério dos Petróleos leva muito a sério. O decreto 17/09, é muito famoso esse decreto, é muito rigoroso e nós todos, aliás, esse mês de outubro, dia 30, temos que apresentar o contrato de programa e justificar os estrangeiros que nós trouxemos, quando é que serão substituídos, o angolano que nós apresentamos como supostamente vai substituir o Avelino estrangeiro, em que passo está. Quer dizer, o setor, nós hoje temos hoje este rigor no acompanhamento. Nós hoje já temos o setor petrolífero, diretor-geral das empresas é angolano, diretor da área financeira. Aliás, nem sequer dá um visto a um diretor-geral, nem o diretor de recursos humanos é um estrangeiro. Portanto, é um setor que eu defendo que melhor funciona. Agora, naturalmente, há sempre... melhor funciona. Sim, dos melhores funcionários. Naturalmente, eu só conheço essa área. Né? E naturalmente, depois há os amigos do alheio, que sempre arranjam aqueles lobbying, etc. E isto mais é uma questão que temos que colocar na mesa também, é sobre a questão dos subsídios do combustível. Vamos olhar já para a questão antes do desemprego, vamos falar sobre
a questão do tráfico de combustíveis, do quanto o país perde. O Presidente aproveitou também para dizer que muitas das pessoas envolvidas no tráfico de combustíveis estavam lá na Assembleia, porque são deputados e são membros do Executivo. Isso dito pelo Presidente João Lourenço. Faz favor, doutora Pereira. Leda, eu queria trazer a reflexão e insisto. Na abordagem, no modelo que estou a pedir, a propor que se faça, o Presidente iria esmiuçar isso numa matriz de mitigação de risco, pura e simplesmente. Ao abordar a matriz de mitigação de risco, ele ia dizer como é que se vai resolver todos esses assuntos. Mas seria aquele o melhor momento para o fazer? Sim, é aí. Por quê? Porque dentro do modelo econômico, tu depois tens que prever uma matriz de risco. Há outro aspecto que nós temos que olhar também aqui, é para a carteira de investimentos. Não olhou-se muito bem, não se abordou-se profundamente a questão da carteira de investimento. Sim. Porque ela acaba fazendo o sistema dominó. Porque nós temos um problema. Se nós estamos a nos introduzir dentro das cadeias globais, nós temos que olhar para os níveis de produção que temos e temos que olhar para a questão sistêmica. Se houver um choque sistêmico, como é que nós vamos resolver o problema? Isso é mitigação de risco. Então tem que ter uma matriz expandida dos vários setores de mitigação de risco. Só assim, então, isso chama-se, em questão de estratégia, chama-se elaboração de cenários. Tu tens que cenarizar, tens que ter os vários cenários para poder prever. Também eles devem ser acompanhados de uma análise SWOT, que é para poder dar sustentabilidade a toda uma visão macroeconómica que possa suceder. O Presidente falou na necessidade de se incentivar o setor privado a investir no país. De que forma é que poderiam ser criados estes incentivos? Bem, tudo tem a ver com o modelo econômico. É preciso, se nós tivéssemos... O nosso modelo é atrativo? Se nós tivéssemos... Pergunto-lhe, o nosso modelo económico é atrativo? Não queria ser tão provocante para não chocar. Não é. Não é, Leda, não é. Vamos ver. Para ser atrativo, é preciso que se criam aqui medidas de política que o Estado possa financiar estas empresas durante um período de tempo. Porque tu abres uma empresa agora e passado um ano estás a ser taxado. Quer dizer, e quando fiz referência àquela hora da questão da fiscalidade, era no sentido de se ter cautela nesta parte, porque nós já estamos a cobrar alguém que ainda não conseguiu estabilizar-se no mercado. Mas eu me preocupo mais se nós pudéssemos fazer investimento nas pequenas empresas, mas investimento sério, e dar-lhe um período de 5 anos que ele possa estabilizar-se, no sentido de ganhar endurance. É o que não acontece. Isso iria atrair muita gente para lá. Agora, como sempre nas minhas abordagens levanto, é de que o banco, o Estado não pode dar só o dinheiro. Tem que ter alguém lá do banco que acompanhe a gestão dessa empresa até o período de devolução do dinheiro. Porque durante muitos anos o Estado preocupou-se muito em financiar as empresas. Houve muito dinheiro. Faliu a CAP, tem BDA, programa de INAPEN. Tivemos muitos programas para poder capitalizar. Mas nós tínhamos problemas de vício. E os vícios estão a diminuir agora por causa da rigidez. Quer dizer, os bancos tornaram-se tão rígidos e para tu teres um empréstimo há uma carteira de exigência que torna-te insustentável. As pessoas não conseguem, um empresário não consegue ter um crédito porque o que se lhe pede como garantia, ele não tem. Depois, nós temos uma questão depois, é a do mercado. Todas as empresas criadas querem ir prestar serviço ao Estado. Nós temos que esvaziar isso.
temos que esvaziar isso. Então, se pudesse criar um programa de financiar É uma fonte de renda garantida, não é? É garantida, mas nós temos que tirar essa vaidade, esse vício, porque isso está a emperrar ou está a funilar a economia. Nós temos, quando se diz empreender, empreender é mesmo diversificar também noutros setores. Ampliar horizontes, Como não é? tornar os outros setores atrativos? É uma questão de atratividade, Led. Se nós não criamos atratividade, as pessoas não vão lá investir naquele setor. Nós temos que dar incentivos. Estes incentivos é que vão fazer com que os vários empresários dos vários ramos vão se sentir atraídos num nicho de negócio. Porque nós só queremos fazer ou agricultura, ou estar em petróleos, ou exploração de minérios. É aquilo que dá dinheiro rápido. Mas temos que trazer A aqui. agricultura não dá dinheiro rápido, é um trabalhador. Sim, no caso, depende do caso da agricultura. Hoje mesmo estava a conversar com alguém que Não, me mas está a disse... falar com um agricultor. Sim. Hoje mesmo estava a falar com alguém que me disse que pronto, ele está a fazer agricultura, mas tem outra cadeia ao lado, não é? Porque há quem só produz mandioca, evidentemente que só mandioca, dependentemente dos hectares. Eu não sou muito apologista dessa agricultura familiar de que te dão um terreno de 200 por 200. Não tens capacidade de rentabilidade daquele terreno. Porquê? Tu tens que ter um cultivo aqui, porque ele tem um prazo de gestação, e tens que ter um outro cultivo do outro lado. Esta pessoa me estava a dizer que estava a produzir, tinha uma cadeia de produção de suíno, mas que agora ia investir no caprino. E eu disse, olha, melhor que invista no caprino, porque o capim está aqui a montante. Agora, já o suíno, nós temos problema com o milho, farelo, com a ração. Quem quiser produzir tilápia, tem problema com a ração. Então, se nós queremos, e usamos muito o termo da sustentabilidade, se queremos ter sustentabilidade nas empresas, na economia, é preciso nós termos a cadeia montada. Eu tenho ouvido muito atentamente vou chamá-lo de professor, porque acaba sendo o nosso professor Zeferino, e que ele tem sido muito eficaz nas suas abordagens, chamando-nos muita atenção, apesar de que muita gente discorda dele. Mas aquilo é um ensinamento de alguém que tem uma vasta experiência de mais de 40 anos no setor em que ele está. Por isso, se se fizer os acertos necessários de se fazer investimento e um acompanhamento sério, e acima de tudo uma questão levantada aqui da profissionalização, porque nós temos muitos artistas, e o país, o número de artistas deve ser reduzido, porque há gente que não tem jeito, não sabe como investir na agricultura e vai para lá. E diz que é um grande agricultor. E quando recebe os fundos, a primeira coisa é comprar um carro. É a vaidade. Quer dizer, então temos que inverter valores, porque acaba também sendo uma questão de valores. Obrigada. Dr. Malaca, como é que se incentiva o setor privado a investir em Angola? O setor privado pode ser incentivado de várias formas. Primeiro, o próprio executivo tem que criar um ambiente favorável. Mas fala-se muito na melhoria do ambiente de negócios, A melhoria o trabalho que está a ser feito. Não, o trabalho faz... Ainda não é suficiente? Não é suficiente. Nós temos que ter, temos de desburocratizar. Há muita burocracia até agora. Mesmo com as simplificas? Sim, ainda existe muita burocracia. Nós temos constrangimentos, muitas vezes, humanos até, em alguns casos. Que quem está a prestar um serviço não se sente comprometido com o que faz. Nós temos legislação, por vezes, duplicada para determinadas atividades. Nós temos problema de financiamento, e foi dito aqui pelo Dr. Nelson, nós temos problema de financiamento, e em algum momento o Estado apoiou as empresas criando linhas de financiamento, mas já se viu que essas linhas, em alguns casos, foram não muito bem sucedidas, porque o critério em si não funcionou. Hoje, continuamos a ter algumas linhas também, mas permita-me uma provocação, doutor. Não é o critério que não funcionou. Foi a indulgência do momento. Sim, foi. Houve indulgência. Foi sim. Fomos indulgentes. E é um problema de gestão. E temos sido indulgentes até hoje. E hoje temos novamente linhas de financiamento, mas temos um outro grande desafio. Os bancos, as instituições que têm a obrigação de mecanizar estes setores, têm dificuldades porque criam
exigem garantias muitas vezes que não são sustentáveis para quem está a começar um negócio. Então, há constrangimentos aqui na cadeia. Não é possível tu teres um empresariado forte se o empresariado não encontra financiamento dentro dos setores que devem apoiar, no caso a banca. Não é possível tu teres um empresariado forte, tanto interno como externo, se nós não criarmos aqui um ambiente, em termos de legislação, em termos de processos judiciais, tem que ser mais simplificado. Existem aqui muitas nuances em termos de responsabilidade que devem ser destrinçadas no sentido de encontrarmos aqui um meio termo. Eu queria dar um exemplo. No outro dia houve um seminário qualquer do setor dos petróleos e foi colocada a questão no foi responsável... Foi no setor petrolífero, não? Sim, foi colocada a questão no responsável da Agência de Petróleo e Gás. E o mesmo dizia que o problema das empresas angolanas é que não estavam organizadas o suficiente para poderem participar dentro do setor dos petróleos. E depois foi feita também uma reportagem de alguém que trabalha no setor dos petróleos. E essa pessoa perguntou, 40 anos depois, as empresas angolanas continuam a não estar preparadas para estarem dentro do setor petrolífero. Quer dizer que o desafio existe. Quer dizer que não há comunicação suficiente entre quem aplica a política e quem realmente quer fazer o trabalho. Permita-me uma provocação. Sim, sim. É um não assunto. Nós temos que esvaziar a opacidade. Vamos lá ver. Onde é que está a ineficiência? Aqui. Vamos atacar a ineficiência para poder dar mercado. Porque depois não acaba havendo um mercado. Nós resolvemos o problema do emprego e pensamos que o Estado é que tem que dar emprego para toda a gente. Quando não é isso. O governo é para criar políticas. E o empresário... é para atuar. Atuar, está tudo dito. Isso foi dito também aqui pelo doutor. E esse tem sido o grande desafio. Então, não se pode ter um ambiente de negócio eficaz se nós não fizermos esse trabalho de casa. Nós precisamos de encontrar aqui sinergias no sentido de dissiparmos esses gaps que vamos encontrar. E são visíveis. Há uma percepção que é feita pelo Banco Mundial, que fala-se de economia real. O que é que o Banco Mundial faz? O Banco Mundial, com seus técnicos e outras pessoas, vai às repartições, vai lá perceber mais ou menos como é que funcionam as coisas. No final das contas, quando nós vemos o Banco Mundial a dizer que o processo de criação de uma empresa ainda é burocrático, para se criar uma empresa... É com base nestes dados. Porque eles fazem um trabalho de campo. Sim. E quer dizer, o próprio executivo, os empresários, se quiserem fazer também um trabalho de campo apurado, é fácil fazer isso. Nós vamos às instituições de forma paisana, como puder, e vamos notar que nós temos constrangimentos para que já não seriam necessários, porque o que podia ser tratado em um dia... E às vezes dificulta-se a coisa para facilitar a gasosa também. É, infelizmente. Doutor José Fernandes, as autarquias também foram mencionadas nesta mensagem à nação. O pacote legislativo autárquico acaba por ser uma questão amplamente discutida entre nós, sobretudo uma preocupação de todos, mas é uma preocupação levantada pela oposição. O presidente João Lourenço diz que é falsa e enganadora a narrativa que se vai criando e disseminando, segundo a qual a institucionalização das autarquias depende apenas da vontade do Presidente da República. Vamos ver, Leda. Uma das questões que, de facto, os angolanos têm estado à espera, com muita expectativa, é essa questão da implementação das autarquias. E o presidente, da aprovação do pacote legislativo. E o presidente, que é o titular do Poder Executivo, está a dizer que eu preciso que o pacote legislativo, só falta uma parte deste pacote, o resto todo já está aprovado, só falta um. O presidente está a dizer que, meus amigos deputados, estou à espera que vocês me aprovem este pacote para eu poder convocar as eleições autárquicas. Portanto, aqui vamos deixar de parte quem é do MPLA, quem é da UNITA, quem é da oposição. Vamos pensar país. Eu defendo sempre essa ideia. Tanto os deputados da UNITA como os deputados do MPLA têm que colocar em primeiro lugar o país que se chama Angola para desbloquearem as diferenças que eles têm no Parlamento e aprovarem essa lei. Mas a oposição diz que não há diferenças e que é uma decisão que precisa ser tomada e que até foi dito que se o MPLA, a bancada parlamentar do MPLA, quisesse aprovar, poderia fazê-lo, tem a maioria. Leda, nós acompanhamos o cenário da política nacional. Recebemos com bom grado a notícia de que tanto os deputados da UNITA e os deputados do MPLA criaram uma comissão multipartidária para analisarem e discutirem as diferenças que tinham entre os dois partidos. Quer dizer, tanto o MPLA e a UNITA não podem colocar em stand-by os angolanos. Portanto, se o Presidente está a dizer, aprovem que eu vou convocar as eleições, neste momento, esperamos que o ano legislativo hoje foi aberto, nessa legislação, a minha expectativa é que uma das primeiras
matéria a ser discutida é esta. O que o Presidente diz, estou à espera para convocar. Então, analisando concretamente os factos, o Presidente não tem nenhum objetivo em emperrar o processo de convocação das autarquias. Este processo está emperrado no Parlamento. Culpados são deputados da UNITA e do MPLA, que precisam se entender para avançarem com isto. Dr. Avelino Capaco, quero Sobre a sua opinião sobre este assunto. Olha, para ser honesto, esse é um assunto que parece muito mais político do que propriamente técnico. E a Zimbo, quando me ligou, ela pensou, não, como jurista, tá, vamos abordar algumas matérias jurídicas. Eu estou à espera que também venha aqui assunto jurídico, que é a minha zona. Essa questão mas é um cidadão. Sim, é cidadão, não, vou dar uma opinião como cidadão. Não, vou chegar ali. Nem vou pedir a sua visão técnica, não creio que seja possível dissociar uma coisa da outra. Sim. Mas a sua visão de cidadão... Visão, não, vou dar a minha opinião, só estou aqui a fazer uma ressalva. Que uma vez implementadas as autarquias, será parte disso. Estou aqui a fazer essa pequena introdução Tá para bem. explicar porque é que eu disse que é uma questão política. Eu não acredito que as autarquias locais não estão a se realizar porque falta um pacote de lei para ser realizado. Honestamente falando, eu nunca compreendi, ao fundo, por que não se aprova esta lei. Por que as outras leis foram aprovadas e esta última que falta não se aprova? A questão é só essa. Assim, o MPLA, estou falando do país real, que eu conheço, a não ser que eu conheça mal. O MPLA tem 120 deputados na Assembleia, tem a maioria. Qual é o problema de tomar a iniciativa para aprovar essa última lei que falta? O presidente do MPLA é o presidente da República. É tão simples, na reunião lá do MPLA, dizer, meus senhores, vocês que têm a maioria, tomem a iniciativa para isto. Quer dizer, por isso que eu disse que é uma questão política. Porque do ponto de vista realístico, do ponto de vista técnico e do ponto de vista daquele país que nós conhecemos, eu não vejo por que razão. Esta última lei que falta, até hoje não é aprovada, não leva à discussão. Quer dizer, e aí concordo quando diz que o problema é do MPLA e a UNITA. Não diria tanto a UNITA, porque aquilo que a UNITA tem estado a dizer, se dependesse da UNITA, ainda hoje teríamos essa lei aprovada. Doutor Eu não consigo perceber. Só um detalhe. No Parlamento entraram a proposta de lei sobre as autarquias, que veio do governo, apresentada pela bancada do MPLA, e uma outra contraproposta, que foi apresentada pela bancada da UNITA. Portanto, quer queiramos, quer não, às vezes disse que temos que respeitar a opinião das minorias. E a bancada parlamentar do MPLA, nos últimos anos, o Parlamento evoluiu bastante nessa questão de consensos. Quer dizer que há um contexto em que as duas leis têm que ser harmonizadas. Não é tão livre, porque se fosse os pontos que... Deixa só explicar isso. Esse discurso já ouvi. Deixa só explicar. Nós até, inclusive, com esse discurso, estamos a chamar, então, o que o doutor chamar o está povo. a dizer que a bancada povo. do MPLA ignore as contribuições da UNITA e avance. É isso que o doutor... A questão não é essa. Vamos ser honestos. Não vamos fazer o povo distraído, que é a outra expressão. Mas pronto, não fazer o povo distraído. A questão é que, nesta altura, não há vontade política para que essa lei avance. Se houvesse a vontade política, essa lei avançaria. Eu já tentei ouvir todas as opiniões sobre essa matéria, chegar à conclusão, não há vontade política. Mas, doutor Avelino, não acredita que das 35 leis que compõem o pacote, só uma mesmo é que as pessoas não vão ter vontade política? Não, isso, do ponto de vista lógico, é funcional? Não, quando falo vontade política, vocês entenderam o que isto quer dizer? Não, isso. mas sim. Temos que olhar. Bem, o setor da justiça. O Presidente diz que vai continuar, no caso, o Executivo vai continuar empenhado em consolidar a trajetória para que se tenha uma justiça em condições de servir o país. Que entendimento é que têm sobre esta afirmação? Doutora Capaco. Volto a si, portanto é jurista, entramos para sim, para a minha zona. Por acaso acompanhei esse ponto, sim. Inclusive, e aqui devo elogiar claramente o Executivo, porque tem estado a fazer um esforço muito grande para que, de facto, o nosso setor de justiça esteja cada vez mais robusto. Prova disto é que agora temos Tribunal da Relação, que é o Tribunal de Segunda Instância, temos juiz de garantia, tudo isto. E falou também hoje sobre ainda a necessidade da reforma do nosso sistema de justiça, com os bilhetes de identidade, setor de... Quer dizer, é todo um conjunto de coisas que, de facto, é de louvar. Agora, o Presidente da República também sublinhou que não basta fazer reformas, mas também temos que formar os operadores da justiça. Porque o grande problema em Angola, não sei se tem isto lá, mas vou já avançar, o grande problema em Angola, por exemplo, a matéria que tem a ver com os crimes econômicos.
Estou a falar peculado, estou a falar branqueamento de capitais. Há claramente a intenção do executivo angolano em melhorar essas questões. Mas eu que investigo muito essa área, chego à conclusão que o problema está na tecnicidade. Eu já falei variadíssimas vezes aqui nessa televisão. A título de exemplo, o crime de branqueamento de capitais. Ao rigor técnico jurídico, vou falar com pausa para me fazer entender. Sim, sim. Ao rigor técnico jurídico, em Angola, não temos crime de branqueamento de capitais. Eu já falei variadíssimas vezes isso. Ao rigor técnico jurídico, não estou falando que temos branqueamento de capitais, estou falando que temos crime de branqueamento de capitais. Porque a Lei 5/20 contempla dois regimes, preventivo e repressivo. Eu estou falando na repressiva, ou seja, estou a falar naquela parte que entra já a responsabilidade penal. Eu, quando li o relatório de fundamentação da nova lei que surgiu agora, que é alterar a Lei 5, a conclusão que eu cheguei, nossos técnicos, não sei por que razão, mas alguma coisa está a falhar. Por que eu digo ao rigor técnico não temos branqueamento de capitais em Angola? Técnico, jurídico, penal. Porque se nós definirmos o que é branqueamento de capitais, vamos chegar à conclusão que, afinal, para existir o crime de branqueamento de capitais, tem necessariamente de haver duas infrações, todas elas penais. Okay. A primária e a segunda. E como nós estamos no campo do direito penal, o direito penal tem princípios dogmáticos. Estou aqui, vou enfatizar aqui o princípio da legalidade penal. Significa duas infrações, elas têm de estar tipificadas como tal. Ou seja, há vontade do titular do Poder Executivo fazer tudo para que o nosso sistema jurídico de branqueamento de capitais esteja conforme os padrões internacionais, mas quando chegamos na fase de execução, na fase de tecnicamente elaborar, existem brechas que não conseguem ser por exemplo, saradas. Não temos uma lei aqui em Angola que diz quais são as infrações subjacentes ao branqueamento de capitais. Exato. Não temos. E não Mas, doutor, havendo... se os manuais, peço desculpa, se os manuais são os mesmos, por que é que os seus colegas demonstram ter um entendimento diferente? Eu vou dizer uma coisa aqui que não deve ter sido a dizer. Eu não sei porque que eu nunca fui convidado a fazer parte dessa comissão. Porque há um entendimento diferente, está errado. Sempre, aliás, houve uma informação que passou para a Rádio Nacional, segundo a qual o GAFI está preocupado porque em Angola não há julgamento de branqueamento de capitais. Em 4 anos são menos de 10 casos julgados. E não haverá. Pode haverá condenação. Pode haver condenação até, mas em sede de recurso. Não, porque é o seguinte, em sede de recurso, pode sempre ser inocentado o arguido. Exatamente. Porque há uma redação, e eu que não vou aborrecer o telespectador com coisas técnicas, há uma redação que leva as pessoas ao erro. E eles pensam que esta redação por si é suficiente para suportar as infrações subjacentes. Mas esta redação vem por parte de quem? Está na lei. Está na lei. O artigo 82, Pensei número que fosse 4. a comunicação social. Não. Para saber se estávamos nós. Está no artigo 82, número 4 da lei 5/20. Essa redação diz claramente que consideram-se infrações subjacentes ao branqueamento de capitais todas as infrações que tenham uma moldura penal igual ou superior a 6 meses. Alguém pensou que essa redação é suficiente e meteu aqui na lei. Essa redação não é pensamento do legislador angolano. Não é. Essa redação é parte dos 4 métodos que o GAFI recomenda. Só que essa redação não tem encaixamento no sistema jurídico, porque nós somos de matriz jurídica germânico-romano, onde vigora o princípio da legalidade. Eu tenho estado a chamar a atenção, escrevemos isso em 2022. Nós dissemos, meus senhores, qual é o título da obra já agora, por favor? Pode virar para a câmara para o colega mostrar. Para quem nos acompanha, acho que ele está farto dessas minhas abordagens, porque eu já falei tantas vezes. O crime de branqueamento de capitais em Angola e as suas infrações subjacentes. Exatamente. Nós tivemos uma lei de 2014 a 2020, que é a Lei 3/14. Eu não sei o que se passou, alguém entendeu revogar. E quem revogou é uma lei que revogou, que não tem legitimidade para o efeito, que é o Código Penal. O Código Penal não pode revogar uma lei especial. Então é aí onde os advogados brilham, nestas lacunas. Exatamente. Que a lei acaba para não aborrecer advogados, coisas técnicas, mas é fazer o seguinte, é melhor convidar os técnicos para trabalhar, porque aqui em Angola, o poder político tem vontade de estar compaginado com as normas internacionais,
Mas, entretanto, quando chega na parte técnica, falhamos. E, portanto, vê só, eles alteraram esta lei este ano, a Lei 5, e trouxeram aqui uma redação. Olha, a coisa é muito escandalosa. Trouxeram aqui uma redação que diz mais ou menos assim: isto aqui é preocupante. Estou a falar da Vai lei... conseguir concluir em 30 segundos, Sim, doutor? estou a falar da Lei Sim, sim. 11/22. Faz favor. Tem aqui, eles foram alterar a lei que estou a criticar, a redação que estou a criticar, queria dizer eu. E trouxeram esta lei e disseram o seguinte: a punição do crime de branqueamento de capitais não depende da condenação dos agentes das infrações subjacentes, dos quais são provenientes os bens ilícitos. Epa, isso não existe em direito penal, desculpa. Está a querer dizer com isso que o Avelino que branqueou, independentemente, o Malaca que é o autor da infração subjacente, Sim, sim. independentemente seja condenado ou não, mas eu tenho que ser condenado. Isso não existe em direito penal, mas isso é escandaloso. E a pergunta é, onde andam os nossos técnicos que elaboram esse tipo de leis? Portanto, eu costumo querer dizer o quê? O presidente mostra a vontade de melhorar o sistema, mas quando chega na parte técnica, há falha. E não sei porque que não convida os outros especialistas, não sou o único, há muitos por aí, para trabalharmos juntos os crimes económicos. Que nós Antes mesmo de irmos para o intervalo, quais são os desafios do Poder Judicial para que tenhamos ele mais atuante no país? Formação. Primeiro desafio é formação. Os juízes, os técnicos de operações, todos têm que ter formação. E tem que ouvir universidades, tem que convidar os especialistas em cada área, de direito penal, direito civil, outras áreas, dentro da fiscal, e formação. Porque chega à conclusão que às vezes é desconhecimento. É desconhecimento. Por exemplo, temos estado a ler aqui constantemente, e eu li uma matéria que diz que a doutora Eduarda Rodrigues foi exonerada, afastada exatamente porque ele aplicava, às vezes, executava bens, mesmo que a sentença não tenha transitado em julgado. Isso é o total desconhecimento desse regime. Esse é outro assunto que se calhar vai abordar no outro. Mas é desconhecimento, porque a lei de repatriamento de capitais nada tem a ver com essas matérias de trânsito em julgados, com a presunção da inocência, porque esta lei não é de natureza penal. Mas esse é um assunto que vai roubar muito tempo. Bem, portanto, e o tempo que essa nem formação temos. técnica que deve se dar Vamos fazer o seguinte, temos em tempo de intervalo, é o último intervalo, estamos a menos de 15 minutos para o fim desta edição do Debate Livre na TV Zimbo. Vamos fazer o intervalo e depois regressamos para as conclusões nesta análise que está a ser feita, a mensagem proferida à nação pelo Presidente da República, João Lourenço. Debate livre na TV Zimbo, os últimos minutos deste debate no dia em que o Presidente da República foi à Assembleia Nacional falar à nação, deixou uma mensagem cujos vários ângulos estão a ser abordados esta noite pelos nossos convidados. No setor da saúde ficaram também várias informações. Ficamos, por exemplo, a saber que 2 novos hospitais vão reforçar o Sistema Nacional de Saúde e vão ter o nome de 2 memórias vivas da nossa luta pela independência. Mário de Andrade, sociólogo e político que liderou o MPLA entre 60 e 62, e o cubano Comandante Arguelles, que tombou em 75, um mês depois da independência na província do Kwanza Sul. Quero ouvir os senhores sobre estas homenagens que serão dadas a novas unidades sanitárias no país. Bom, posso começar? Sim, doutor José. Eu acho que esse é o lado social e emotivo do Presidente João Lourenço. Acho que são homenagens muito bem feitas. Aliás, esta será uma marca da presidência, dos 2 mandatos do Presidente João Lourenço, as homenagens a várias figuras que de algum modo marcam o país. Exatamente, mas há uma tendência do destaque de figuras associadas ao MPLA, da sociedade civil, da igreja, mas é preciso pensarmos o país com todas as aspas e com todas as diferenças que nós temos. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso aqui da TV Zimbo. Acho que precisamos estender essas homenagens, inclusive a pessoas que pertencem ao partido UNITA, que pertencem ao partido FENELA, sobretudo na perspectiva de que a UNITA, a FENELA e o MPLA são os 3 partidos de matriz nacionalista. Então, todos aqueles que deram a contribuição para a luta de libertação nacional neste processo todo, dos 3 grandes movimentos de libertação, todos os membros dessas 3 instituições precisam de ser homenageados. É difícil, compreendo, mas temos que fazer um esforço porque isso simboliza a verdadeira reconciliação nacional.
não só homenagear pessoas que têm histórico ligado ao MPLA, à Igreja e à sociedade civil, mas também recomendo que se vá buscar figuras de destaque na UNITA e figuras de destaque na FENELA para completarmos o quadro da reconciliação nacional. Dr. Malaca. No discurso do Presidente, na questão da saúde, são cerca de 10 unidades que vão ser inauguradas nos próximos tempos. Falou desses 2 casos, mas falou também do Hospital de qualquer coisa, Antônio Maria Pedalé também, que vai ser nesse período. Significa dizer que, na senda do que disse o doutor, precisamos de alargar mais o leque de homenagens, sendo que o setor da saúde tem sido muito apoiado por esse Executivo. Agora, é preciso que não nos esquecemos da formação contínua, da humanização do setor, dos investimentos para que os mesmos tenham reflexo na vida dos angolanos todos os dias, não só pelos números, mas com uma fiscalização. Falou da questão do hospital, de novo hospital universitário que vai ser construído. Um novo de oncologia também. Quer dizer, são muitas unidades que vão ser feitas e penso que isso é vantajoso para o país. Dr. Nelson Pereira, em relação a estas 2 homenagens em particular. Honrar os heróis desta terra é um dever patriótico, tenho dito. Dr. Capaco. Há uma frase que também nas redes sociais que diz, mas não digo, né? Mais ou menos assim, mas não digo. Quer dizer, concordo plenamente e a Leda disse muito bem. Uma das marcas também do atual presidente é de facto as homenagens. Vimos a questão do 27 de maio, vimos a questão do Dr. Savimbi, portanto é uma marca muito grande e é bom estar a homenagear essas figuras porque de facto muitas delas deram vida ao país. A questão, por exemplo, do cardeal. E o cardeal do Alexandre do Nascimento foi também homenageado. Exato, e ele deu a vida toda à Igreja, contribuiu bastante para o nosso país. É uma atitude bem-vinda e de elogiar. E permita-me, faz favor, Dr. Nelson. É preciso dizer, viva o internacionalismo também, porque o comandante Arguelles é cubano. Sim, sim. E viva a Revolução Cubana, para quem não sabe. Bom, a mim me toca mais porque estive em Cuba. É um caimaneiro. Exatamente, de gema. E já agora um abraço para a Associação dos Ex-Estudantes em Cuba. Vamos participar provavelmente desta homenagem ao comandante Arguelles, que teve pouco tempo de vida cá em Angola. E o internacionalismo cubano deve ser sempre reconhecido, temos que olhar para estas datas, porque cá nesta terra ficou muito cubano. E então o Estado cubano espera também do Estado angolano este reconhecimento, porque não foi só o comandante Arguelles, foram tantos outros. E é preciso que essas homenagens realmente se estendam. E nós temos aqui muitos heróis anónimos. E esses heróis anónimos também devem ser tocados o sentimento destas famílias, porque nesta guerra que tivemos, neste combate do colonialismo, muita gente percebe. Obrigada. Dr. Capaco, 1 minuto para, em jeito de conclusão, dizer-nos as últimas palavras. Bem, em jeito de conclusão, é para dizer que vou terminar conforme eu comecei. O Presidente fez um discurso, tenho estado acompanhando todo o discurso que ele faz, não quer dizer que os outros foram tão mal assim, mas este foi um discurso bastante conseguido e equilibrado, porque tocou em todos os setores. Agora, daqui a responsabilidade de cada um no seu setor fazer melhor para ver se aqueles números, aquela perspectiva lançada hoje, de facto se conclua. O cerne da questão aqui, no fundo, é como é que isto pode refletir na vida do cidadão. Porque o grande problema, todos os dias quando nos acordamos, é a pobreza, desemprego, etc. E deve-se tocar isso. E não passar a ideia também de impunidade, a cada um deve responder à sua medida. Portanto, esta é a minha conclusão. Dr. Malaca. Eu penso que durante o discurso o Presidente falou dos setores do país e foi interessante porque em algum momento eu pensei que o Presidente já começou a estudar a economia e isso é bom. Embora sendo já agora nessa legislatura, mas é importante porque o Presidente mostra aqui uma melhor articulação no conhecimento dos setores, isso é importante. É importante que o Presidente vai dominando
cada setor no sentido de fiscalizar mais os seus ministros, o seu executivo e mesmo, quando necessário, chamar pessoas que não estão dentro do executivo para ajudar a aferir aquilo que são os relatórios que são dados. Isso foi muito importante neste discurso de Estado da Nação e vamos incentivar e respeitando os que não concordam. É preciso nós entendermos que haverá muita gente que não concorda com esse discurso, que diz que ele é tudo negativo e tem muita gente que acha também que é tudo perfeito. Mas, reitero, o discurso foi um discurso melhor que o do ano passado e mostra um sentido de compromisso do presidente em que, por isso, no discurso foi usado muito, vamos, o período homólogo, o presidente usou muito o período homólogo, eu, a dado momento dizia, mas o presidente agora está a estudar a economia, homólogo, isso é interessante. E penso que o presidente, neste discurso, tocou mais uma vez aquilo que eram aspectos importantes para o país. Obrigada. Dr. José Fernandes. Sim, eu acho que é unânime a opinião de que o discurso do presidente João Lourenço cobriu praticamente as necessidades daquilo que era expectável ouvirmos e, sobretudo, essa inovação de um discurso que tem muita informação quantitativa e qualitativa. Isto era relevante para quem pega um discurso e analisa, sobretudo, com foco em cada setor. Dedicou muita atenção ao aspecto do setor produtivo e é aqui onde eu quero concluir a minha intervenção, sobretudo na perspectiva daquilo que tem que se fazer no setor produtivo. Acho que a indicação que o Presidente deu para o investimento no setor da agricultura é chave, e aqui sem desprimor para aquilo que os empresários agrícolas têm feito, mas a agricultura familiar deve entrar na mesa do Presidente da República, porque, como sabemos, a agricultura familiar produz 88% de alimentos do nosso país. Portanto, por esta relevância, pelo papel que eles desempenham, porque podemos discutir, um médico, se não comer, não vai conseguir dar injeção. Um professor, se tiver fome, não vai dar aula corretamente. Então, o setor da produção de alimentos é estratégico, representa uma questão de segurança nacional e pensamos que no próximo ano deve entrar como prioridade número 1 na mesa de Sua Excelência, Sr. Presidente da República. Obrigada. Dr. Nelson, vou dar-lhe um minuto também. Bem, um minuto mesmo. Termino como comecei. Eu sou muito sintético. Sim. Termino como comecei. O Presidente teve uma intervenção límpida para poder dirimir imprecisões que havia. E nessa sua intervenção límpida da assertividade sobre as políticas públicas, acabou esclarecendo bastante coisas que todos nós tínhamos algumas dúvidas, conforme foi unânime aqui entre nós, de que de cada apresentação do Estado da Nação, o Presidente mostra-se superando sempre o outro. Isso é que é o desejável, isso é o que todos nós esperamos. Aqui felicitar a apresentação e, terminando, gostaria de dizer que demonstra-se aqui que há um esforço de governabilidade. Há um esforço de governabilidade e, se há um esforço de governabilidade, nós temos que saber que governar é territorializar. Obrigada, Dr. Nelson Pereira de Sousa, analista de Relações Internacionais, Avelino Capaco, jurista, Afonso Malaca, economista, e José Fernandes, sociólogo, foram os convidados para o debate livre desta noite. Senhor telespectador, peço desculpas, a minha voz não está muito boa, estou engripada, mas estivemos aqui, como sempre, a dar o melhor de nós para servir o país. Para aquelas pessoas que nos acompanham a partir de Portugal, Moçambique, Cabo Verde e Angola, enviamos sempre o nosso abraço fraterno, agradecendo a preferência e fidelidade à TV Zimbo. Em nome da vasta equipa que para si trabalhou para este debate livre, desejamos continuação de uma ótima noite. Bom descanso.